Boa noite, muito bem-vindos, amigos queridos. Começando, Agenda Cristã, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Sempre chamados. O cristão é chamado a servir em toda parte. Na forna da ignorância, fará esclarecimento. Vamos ouvir o chamado e vamos atender, né? Claro. Livro dos Espíritos, falando ainda sobre espírito e matéria nos elementos gerais do universo. O espírito independe da matéria ou é apenas uma propriedade dela, como as cores são da luz e o som é do ar. São distintos uma do outro, a matéria do espírito. Mas a união do espírito e da matéria é necessária para intelectualizar a matéria. E Kardec faz uma segunda pergunta aqui. Essa união é igualmente necessária para a manifestação do espírito? Entenda aqui por espírito o princípio da inteligência, abstração feita das individualidades que por esse nome se designam. E eles respondem: é necessária para vocês, porque não tem organização apta a perceber o espírito sem a matéria. A isto não são apropriados os seus sentidos. A gente tem que desenvolver um sexto sentido aí. Caso contrário, depende da matéria. Para esse mundo carnal aqui. Vamos para o que é o Espiritismo, onde a gente está lendo a biografia de Kardec e são as impressões de Kardec ainda sobre as primeiras proposições espíritas. Ele diz, então, até então, as sessões em casa do Sr. Baudin não tinham nenhum fim determinado. Propus-me aí fazer resolver os problemas que me interessavam sob o ponto de vista da filosofia, da psicologia e da natureza do mundo invisível. Comparecia a cada sessão com uma série de questões preparadas e metodicamente dispostas. Eram respondidas com precisão, profundeza e de modo lógico. Desde esse momento, as reuniões tiveram caráter muito diferente e entre os assistentes encontravam-se pessoas sérias que tiveram vivo interesse pelo trabalho. Se me acontecia faltar, ficavam as sessões como que tolhidas, tendo as questões fúteis perdido o atrativo para o maior número. A princípio eu não tinha em vista senão a minha própria instrução. Mais tarde, quando vi que tudo aquilo formava um conjunto e tomava as proporções de uma doutrina, tive o pensamento de publicá-lo para a instrução de todos. Foram essas mesmas questões que, sucessivamente desenvolvidas e completadas, fizeram a base de O Livro dos Espíritos. Em 1856, o Sr. Rivail frequentou as reuniões espíritas que se realizavam à Rua Tiquetone, em casa do Sr. Rustam, com Mademoiselle Jaffé, sonâmbula, que obtinha como médium comunicações muito interessantes com o auxílio de cesta aguçada, arranjada em forma de bico, ele quis dizer. Fez examinar por esse médium as comunicações obtidas e postas precedentemente em ordem. Esse trabalho foi efetuado, a princípio, nas sessões ordinárias,
mas a pedido dos espíritos e para que fosse consagrado mais cuidado, mais atenção a esse exame, foi continuado em sessões particulares. Não me contentei com essa verificação, ainda diz Allan Kardec, que os espíritos me haviam recomendado, tendo-me a circunstâncias posto em relação com outros médiuns, toda vez que se oferecia ocasião, eu a aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam mais melindrosas. Foi assim que mais de 10 médiuns prestaram seu concurso a esse trabalho, e foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes refeitas no silêncio da meditação, que formei a primeira edição de Livro dos Espíritos, que apareceu em 18 de abril de 1857. Esse livro era em formato grande, em 2 colunas, uma para as perguntas e outra em frente para as respostas. No momento de publicá-lo, o autor ficou muito embaraçado em resolver como o assinaria, se com o seu nome, Hippolyte Léon Denisard Rivail, ou com um pseudônimo, sendo o seu nome muito conhecido do mundo científico em virtude dos seus trabalhos anteriores e podendo originar uma confusão, talvez mesmo prejudicar o êxito do empreendimento, ele adotou o alvitre de o assinar com o nome de Allan Kardec, que, segundo lhe revelara o guia, tivera esse nome ao tempo dos druidas. A obra alcançou tal êxito que a primeira edição foi logo esgotada. Allan Kardec reeditou-a em 1858, a segunda edição foi impressa em 1860, sob a forma atual de revista, correta e consideravelmente aumentada. Vamos então parar por aqui. E terminar nossas leituras com a poesia do livro Poetas Redivivos, psicografado por Chico Xavier. A poesia é de João Coutinho, se chama Enquanto. Enquanto há céu azul para teus olhos, deixa que a luz de Deus te ajude e guarde, e reflete-lhe as bênçãos para a vida, antes que seja tarde. Enquanto o pensamento claro e belo em teu cérebro puro vibra e arde, cultiva a ideia nobre e redentora, antes que seja tarde. Enquanto moves tuas mãos robustas, estende o bem, servindo sem alarde, e ampara a todos generosamente, antes que seja tarde. Enquanto a boca lúcida te exprime, foge a treva maligna e covarde, e esquece o verbo deturpado e louco, antes que seja tarde. Embora a dor e o pranto não permitas que a tua fé sublime se abastarde, abraça a luta e segue para a frente, antes que seja tarde. Não ouvides que o túmulo te espera, sem que a pompa terrena te resguarde, e busca em Cristo a vida soberana, antes que seja tarde.